Alô, prezado amigo ouvinte, quero saudá-lo com as palavras de Jesus, porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nesses últimos tempos, nós temos oferecido oportunidade para pessoas se comunicar conosco a respeito desses estudos, através de e-mail ou mesmo através de telefone. Várias pessoas têm nos contactado e hoje queremos responder algumas dessas perguntas que têm sido feitas. Perguntas e respostas. E uma pergunta que se faz frequentemente em nossa época é a respeito da iminência da vinda de Jesus. E este é um assunto que, sem dúvida, deve ser tratado com muito cuidado, sempre com base na palavra de Deus. A pergunta é: o arrebatamento da igreja é iminente? Falsos profetas têm marcado datas durante muito tempo já. Eu não lembro mais quantas vezes já fui informado de datas marcadas para o arrebatamento e muitas vezes com consequências bastante desagradáveis. Uma igreja marcou uma data para uma certa ocasião. O pastor da igreja ordenou que todos os membros se vestissem de branco e antes de subir uma montanha, onde aconteceria então o encontro com Jesus, quebraram o piano, os móveis, as janelas, deixaram o seu salão de culto completamente arrasado para que o anticristo não sentasse nele. É claro que nada aconteceu, só tiveram que depois arcar com o prejuízo e reconstruir tudo de novo. E em tempos de pandemia, aparecem mais falsos profetas ainda do que quando tudo está indo normalmente. Por isso, só quero citar duas situações para lembrar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos fala. Este homem, Romilson Ferreira, já tem marcado datas anteriormente, mas a última data que ele marcou era para o dia 7 do mês passado, 7 de abril de 2020, e até marcou a hora, às 18 horas da tarde. Ele já havia marcado para 2019, e nada aconteceu. Ele veio com a desculpa que muita gente tinha achado que era aquela data, agora ele achava que seria nessa data aqui. O problema não é só esse com a questão de marcar datas. Ele tem ensinado uma série de heresias, por exemplo, dizendo que Caim era filho de Eva com a serpente. E até as pessoas que não concordam com as ideias absurdas dele, ele diz que são filhos da serpente. Mas é lamentável que muitas pessoas se deixam enganar por falsos profetas e vão atrás de falsas profecias. A Bíblia diz: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Quer dizer, vai ser realmente totalmente de surpresa. Ou também, mas daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Quando uma pessoa se arrisca a marcar uma data, está evidentemente indo contra Deus, contra a palavra de Deus, está se revelando como sendo um falso profeta. Existem muitas pessoas que marcaram datas usando uma base falsa para calcular os tempos. Uma passagem que muitas vezes tem sido citada é de Lucas 21. Vamos ler a passagem. E quando vires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão.
Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Bom, a figueira é um dos símbolos de Israel, junto com a videira e junto com a oliveira. Então as pessoas pegaram essa expressão quando a figueira já está arrebentando, quer dizer, quando está começando a florescer, como sendo que Jesus estivesse falando que quando Israel voltasse a existir, então essa geração não passaria até que tudo aconteça. Como assim? Tudo. Se fosse só a data da fundação de Israel, então Jesus teria dito até que isso aconteça. Mas quando ele fala sobre tudo, precisamos ver de que ele realmente está falando. Então, houve muitas datas marcadas. Primeiro, 14 de maio de 48, quando houve a fundação, a criação do Estado de Israel. Então, eles fizeram o seguinte cálculo. Acharam, naquela época, que uma geração dura 40 anos. Então, 14 de maio de 48 mais 40 anos seria 14 de maio de 1988. Ok. Então, pessoas marcaram 14 de maio de 88 como a data máxima para Cristo chegar. Mas quando isso não aconteceu, então eles calcularam, bom, uma geração pode ser que não tenha 40 anos, mas 70 anos. Então, 14 de maio de 48 mais 70 seria 14 de maio de 2018. E também nada aconteceu. Onde está o problema? O problema é que eles pegaram um ponto de partida errado. Jesus não está dizendo quando Israel for fundado, então essa geração não vai passar, mas quando essas coisas acontecerem. Quais são as coisas de que ele está falando? Guerras, terremotos, fome, peste, bramido das ondas, falsos cristos e assim por diante. Tudo isso acontecer, quer dizer, não é só um evento de fundação de um Estado, mas esses sinais que ele tinha dado. E no contexto fica muito claro que Jesus não está se referindo à fundação do Estado de Israel, mas esses sinais que são realmente o princípio das dores. Quando esses sinais estiverem presentes, então sim, podemos saber que está próximo, mas não temos nenhuma data a partir da qual podemos começar, então, uma contagem. Depois surgiu a Linda, que disse que recebeu uma revelação diretamente falada por Jesus. Ela escreveu 5 páginas, ela disse que Jesus teria falado isso. E nessas 5 páginas havia, então, a profecia de Jesus de que haveria 3 dias de escuridão, dias e noites de escuridão total. As pessoas deveriam comprar lamparinas, deviam manter as portas fechadas, deviam ter provimentos para viver, então, porque esses 3 dias iriam chegar sobre o mundo inteiro, porque um planeta iria se colocar entre o Sol e a Terra e iria, então, obscurecer o mundo todo. E, então, disse ela, quando esse planeta passar, quando esses 3 dias se passarem, então vai ser o arrebatamento da igreja. Bom, era para acontecer no ano de 2019, mas novamente nada aconteceu. Por quê? Porque é uma profecia totalmente falsa. O que Jesus tinha para revelar, ele já revelou. E se um planeta dessa magnitude passasse entre a Terra e o Sol, a Terra seria totalmente destruída. Então, os seus seguidores disseram, não, o cálculo foi errado. Essa escuridão vai ser no dia 8 de maio, preste bem atenção,
8 de maio, daqui a alguns dias, nessa semana ainda, seria essa escuridão. Mas nada vai acontecer, e muito menos o arrebatamento da igreja. Pessoas que fazem profecias desse tipo não são pessoas honestas e nem são dirigidas por Deus ou pelo Espírito Santo. São falsos profetas. Qualquer pessoa que marca uma data para o arrebatamento da igreja não está sendo usado por Deus como mensageiro dele. São falsos profetas. Nunca devemos acreditar em pessoas que vêm com esse tipo de revelação. Agora vamos para mais uma pergunta. Seria a atual pandemia parte da grande tribulação? A resposta bem clara é não. Essa pandemia não faz parte da grande tribulação. Ela provavelmente se encaixa dentro do princípio das dores, aqueles sinais que antecedem a grande tribulação, e provavelmente vai passar. A Bíblia diz: ouvirei de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fames e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dor. Então, essa pandemia não faz parte da grande tribulação. A grande tribulação vai ter acontecimentos tremendamente superiores, mais dramáticos, mais caóticos do que essa pandemia de agora. Provavelmente vai haver uma calma de novo, vai demorar algum tempo até a situação se acalmar, até terem uma vacina, também até a situação econômica se estabilizar, mas conforme as predições de Jesus, esses acontecimentos vão se repetir. Talvez não exatamente como uma pandemia desse tipo, mas outros acontecimentos catastróficos em escala cada vez maior. Então, poderemos ter um tempo de calma, mas não é definitivo. Vão acontecer outras coisas e coisas piores ainda. Então, nós vemos dessa forma haverá o princípio das dores e depois a grande tribulação, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, diz a Bíblia. Uma outra pergunta: a ira de Deus vai atingir a igreja de Cristo? A Bíblia nos informa o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreve aos Tessalonicenses: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então o apóstolo Paulo coloca bem claro que Jesus vai nos tirar, vai nos livrar de estarmos presentes nessa fase da ira de Deus, quando Deus vai punir o mundo no tempo do governo do anticristo. No tempo das cartas que Jesus mandou para as igrejas, ele escreveu: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus relaciona esse fato de guardar as pessoas da hora da tentação com a sua vinda. Eis que cedo venho. A igreja poderá sofrer, sim, no princípio das dores,
mas não vai ser objeto da ira de Deus no tempo do governo do Anticristo. Nós lemos em Apocalipse 3,17, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, quando Deus permite uma igreja passar por grandes provações, é uma forma de amor pelo qual ele está chamando a pessoa a um zelo maior e a um arrependimento. Cristãos já passaram fome, pestes, perseguições, calamidades. Aqui nós vemos a ilustração de uma revista comunista mostrando um trabalhador jogando Jesus de um carrinho de mão. E o título da revista é Sem Deus. Quer dizer, a sociedade estava sendo doutrinada de que não precisava de nenhum Deus. Só na União Soviética, mais de 40 mil servos de Deus foram mortos em cadeias, em campo de concentração ou pela fome no tempo do regime, especialmente no tempo de Stalin e alguns outros também. O que eles sofreram foi realmente terrível. Agora, também nessa pandemia, veja aqui um pequeno relatório que vem da Índia, de cristão de lá. Não temos o suficiente para alimentar nossos filhos. Não posso vê-los morrer de fome. E não podemos ir para nossos pais. Por favor, faça algo para apoiar o corpo de Cristo. Então, atualmente já há cristãos padecendo por causa dessa pandemia, padecendo fome. Estão clamando por ajuda. Esta realmente é a parte mais triste dessa situação, quando crianças estão passando fome. O apóstolo Paulo escreveu ele exortou os cristãos quando ele voltou da primeira viagem missionária, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mesmo a igreja não sendo destinada para a ira de Deus, mas nos tempos finais, precisamos contar que haverá tempos de aflição para os cristãos também. Aliás, durante toda a história da igreja, sempre houve cristãos sendo perseguidos, como está acontecendo em nossos dias também. Em Hebreus 12, verso 1, nós lemos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, precisamos cada vez mais aprender a olhar para Jesus, especialmente também em tempos difíceis como esse pelo qual estamos passando. Jesus passou por isso e mais ainda do que isso. E a promessa dele é que ele não nos vai desamparar. Ele está conosco todos os dias. E ele nos mostra que mesmo em situações difíceis, nós podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nosso olhar sempre deve estar voltado para além daquilo que acontece aqui neste mundo. Somos cidadãos do céu e podemos atravessar por tempos difíceis, mas Jesus está conosco e devemos olhar para Ele. Quero olhar para Jesus, não olhar
para as dificuldades e as lutas, e sem dúvida, circunstâncias podem nos afligir, mas nessa situação devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, Ele vai nos levar com segurança até o lar celestial. Muito obrigado por assistir a mais uma apresentação e que Deus o abençoe ricamente.